Após finalmente se entenderem como um grupo, Percy, Annabeth e Groover tiraram um tempo aqui nesse episódio para eles se conhecerem melhor como pessoas mesmo, né? A Annabeth compartilhou as suas inseguranças em relação à sua família, em relação ao seu pai, em relação à sua mãe. O Percy compartilhou também a sua própria insegurança em falhar no final dessa missão por conta do que o oráculo disse. E o Groover também falou um pouco mais sobre a grande missão dos sátiros, missão essa que nunca nenhum sátiro conseguiu ser bem sucedido. E os meninos ainda conheceram a falha fatal de Percy Jackson, a sua lealdade. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo pra gente falar de Percy Jackson. Geralmente eu posto as minhas análises, dos episódios de Percy Jackson toda quarta-feira, a gente tem aqui esse compromisso, só que aconteceu uma tragédia. A lente da minha câmera quebrou, então eu não consegui postar o vídeo ontem, estou conseguindo postar só hoje, estou tentando fazer aqui meio que uma marimba para dar certo para gravar esse vídeo. Então se a imagem não estiver tão boa quanto ela geralmente é, me perdoa galera, porque não estou conseguindo gravar com a câmera, não estava nem esperando gastar um dinheiro desse logo agora no começo do ano, depois de todos os gastos de Natal e Ano Novo. Então assim, me perdoem, segurem um pouco essa qualidade que é o melhor que eu estou conseguindo entregar. Mas eu prometo pra vocês que o conteúdo vai ser bom como sempre, beleza? Então, se inscreve no canal se não tá inscrito, se você gosta de acompanhar meus conteúdos de Percy Jackson. Me segue no Instagram também, porque lá eu compartilho, o que tá acontecendo. Avisei lá que tava tudo quebrado aqui, que foi um caos. E você ainda me dá uma força por lá, beleza? Nesse episódio também, a gente começou a conhecer um pouco mais da personalidade da Annabeth, que é a personalidade que ela tem nos livros. Isso tá muito legal. E ela falou um pouco mais sobre o seu passado, Annabeth conheceu Thalia e Groover quando ela tinha apenas 7 anos. Ela tinha fugido de casa depois de se sentir não mais bem-vinda depois que o pai dela casou com uma outra mulher e teve os seus outros filhos, Começou a construir ali meio que uma outra família, deixando a Annabeth de lado. E desde então, a Annabeth vive no acampamento Meio-Sangue como uma campista de ano inteiro. Isso é diferente dos outros campistas, que geralmente vão para o acampamento Meio-Sangue durante o verão, e no final do verão eles voltam para as suas casas, Quando você não é um semideus filho de um dos 3 grandes, geralmente você consegue fazer essa movimentação e ainda assim permanecer oculto dos monstros. Esse, infelizmente, não foi o caso da Thalia, que como a gente já comentou aqui no perfil, por ser filha de Zeus, ela atraiu mais monstros do que o comum, foi atacada pelas 3 fúrias, acabou morrendo e foi transformada nessa árvore, que é uma árvore barreira também, que impede os monstros de entrarem no acampamento Meio-Sangue. Foi interessante também nesse episódio a gente ver o Groover compartilhando o real motivo dele estar ali no acampamento. Aliás, nesse episódio, enquanto eles estavam ali no trem, a gente viu os centauros, o Percy, na verdade, viu os centauros. E, assim, essas criaturas mitológicas, elas vivem por aí, elas vivem no mundo. Elas não estão estritas ao acampamento Meio-Sangue, mas todos os sátiros estão lá. Os sátiros moram no acampamento Meio-Sangue. Por quê? E a resposta é justamente por conta do deus Pan. O Groover explicou que o deus Pan, há muito tempo atrás, ele desapareceu. E desde então, os sátiros tentam encontrá-lo. Mas não é todo sátiro que tem a permissão de ir atrás desse deus. Para isso, o sátiro precisa receber uma licença especial, uma licença de buscador. E para ele ganhar essa licença, ele precisa estar no acampamento Meio-Sangue. Um sátiro só é qualificado para ir atrás do deus Pan quando ele traz um semideus em segurança até o acampamento. O Groover teve a segunda chance dele agora com o Percy, porque na primeira vez ele falhou, a Thalia morreu, ele não conseguiu levar os semideuses que estavam sob sua responsabilidade em segurança para o acampamento. Agora com o Percy, mesmo que a mãe do Percy tenha morrido, o Groover meio que foi bem sucedido, Ele não sente que foi bem sucedido, mas ele foi, porque a missão dele era levar apenas o semideus em segurança até lá, e isso ele fez. E é o Conselho dos Cascos Fendidos, que a gente viu lá no episódio 2, que decide se o sátiro foi ou não foi bem sucedido na sua missão. E aí o sátiro ganha a licença de buscador e vai atrás do deus Pan. A gente descobriu o que aconteceu com o tio do Groover, o Ferdinando. Ele saiu do acampamento Meio-Sangue e ele acabou se encontrando com a Medusa e virou uma estátua para sempre ali no jardim dela. Mas isso é o que aconteceu com um sátiro. O deus Pan desapareceu há muitos e muitos anos, muitos sátiros já foram atrás dele e até agora nenhum foi encontrado, além do Ferdinando. O que aconteceu com eles? Esse é um assunto que a série vai abordar mais pra frente. E em geral, esse episódio girou muito ao redor
das frustrações dos semideuses com os seus pais, né? Da Annabeth com o teu pai e do Percy com o seu próprio pai também. Inclusive, a própria Equidna fala isso quando eles se encontram, né? Ela fala que aquele é um problema meio que de família comum. E ela até fala, né? A minha avó, Percy Jackson, é a sua bisavó. Como assim? Vamos entender essa árvore genealógica. Equidna é filha de Ceto e Phorcys, que são duas divindades marinhas, né? São monstros marinhos. E Ceto e Phorcys, irmãos, eles são filhos de Gaia, a deusa, né? A mãe terra Gaia. Ou seja, Equidna é neta de Gaia. Já Percy Jackson é filho de Poseidon, Poseidon é filho de Cronos e Cronos é filho de Gaia. Logo, o Percy Jackson é bisneto de Gaia. Como Equidna bem disse, um negócio de família. E na mitologia grega clássica, a Equidna, né, mesmo sendo filha de dois monstros marinhos, ela nasceu com um formato, né, uma fisiologia feminina, de uma mulher muito bonita, mas só da cintura para cima. Porque da cintura para baixo, Equidna possui caudas de serpente no lugar das pernas. E mesmo Equidna não sendo uma personagem da mitologia grega muito famosa, né? Talvez essa foi a primeira vez que você ouviu falar dessa personagem, mas pode ter certeza que os filhos dela são sim bem famosos. Equidna é conhecida como mãe dos monstros e entre os seus filhos a gente pode citar, por exemplo, o Cerberus, que é o famoso cachorro de 3 cabeças que se encontra nesse momento no mundo inferior. E ele foi adaptado, né, aí na cultura pop, em Harry Potter, por exemplo, em diversos outros filmes, jogos e desenhos. A gente pode falar também da Esfinge. A Esfinge também é filha da Equidna e, assim como Cerberus, também é muito famoso aí na cultura pop, já foi adaptado em diversos filmes, livros e etc. Mas Esfinge também tem como filha a Hidra. Sabe a Hidra, lá da história do Hércules, né, que ficou famosa depois que o Hércules a enfrentou? Também filha de Equidna. O Leão de Nemeia, também famoso pela história do Hércules, filho de Equidna também. E claro, a Quimera também é filho de Equidna. E esses são os mais famosos, tá? Porque tem muitos e muitos e muitos. E a Quimera, né, ela é descrita na mitologia clássica como a gente bem viu na série mesmo, como um híbrido de leão, bode e serpente, né? A cauda de serpente, que inclusive foi a cauda que envenenou o Percy Jackson. Quimera também cospe fogo pela boca e em algumas versões, né, da história da Quimera, ela também possui asas. Percy, Annabeth e Groover, fugindo da Equidna, saíram do trem, né, e foram procurar abrigo ali na cidade em St. Louis. E eles foram para o Portal em Arco, que a gente descobriu aqui nesse episódio, que é um monumento em homenagem a Atena, né? É um templo de Atena. E foi bem interessante ver a Annabeth explicando para os meninos, né, essa conexão entre Atena e construções e grandes monumentos. Inclusive, nessa parte do livro, a Annabeth revela que ela própria gostaria de ser uma arquiteta, porque é esperado que os filhos de Atena construam coisas. Descobrimos também que os monstros não podem entrar nos templos dos deuses sem uma autorização. Aliás, isso também é como funciona o acampamento meio-sangue. A partir da árvore da talha, os monstros não conseguem passar. Eles só passam se eles tiverem autorização, se alguém de dentro os chamar. Então, assim, como que Equidna conseguiu entrar no templo de Atena? Bom, Atena permitiu. E Annabeth acreditou que foi por conta da insolência, né, do Percy em enviar a cabeça para o Monte Olimpo. Mas tem quem acredite que foi por outro motivo. Atena e Poseidon, eles têm uma rixa milenar de anos e anos e anos e anos e anos. E a Annabeth levou o Percy, filho de Poseidon, até o templo de Atena para tentar poupar a vida dele, para tentar salvar o cara. Porque, assim, eles estavam tentando fugir da Equidna porque o Percy estava envenenado, então eles esperavam que eles iam ficar seguros lá dentro e era plano da Annabeth pedir ajuda a Atena para se livrar da Equidna, ou seja, para salvar o Percy Jackson, a pessoa que Zeus, o pai da Atena, acredita que roubou o raio dele. E pode ser por isso que Atena resolveu não os ajudar. Aliás, é por isso também que Annabeth e Percy têm essa rixa desde que eles se conheceram. Eles não eram para se dar bem, digamos, sabe? Não era esperado que eles se tornassem amigos. Mas mesmo Atena e Poseidon conseguiram juntos trabalhar em uma coisa que ajudou pra caramba, né, a humanidade. A Atena foi a pessoa que construiu a carruagem, mas essa carruagem, ela só existe, né? Ela só funciona, ela só serve para alguma coisa se tiver um cavalo puxando. E quem foi que criou o cavalo?
Poseidon. Então até mesmo na Grécia Antiga, até mesmo na história, Poseidon e Atena tiveram meio que trabalhar juntos para o bem da humanidade, né? Para a humanidade conseguir evoluir. Então é inspirado um pouco nisso que Percy e Annabeth também entendem que eles têm que trabalhar juntos para essa missão dar certo. Mas já passamos da metade do vídeo, então eu gostaria muito de pedir para você deixar aí embaixo o seu like, porque quando eu peço no final, muita gente esquece, então para garantir, deixa o like, por favor. Então, apesar da rixa dos pais, Percy e Annabeth estão aos poucos se tornando bons amigos. Mas qual é a rixa entre Annabeth e Poseidon, Matheus? Assim, tem muitas, tem várias. Como eu falei, a carruagem é uma delas, porque o Poseidon achou que, ela construiu uma carruagem e agora os humanos estão conseguindo domar os meus filhos, sabe? Porque antes os humanos não domavam cavalos dessa forma. E tem uma outra coisa também, os oceanos. Antes, né, de existirem embarcações, os oceanos eram visitados apenas por deuses, apenas por divindades. Humanos não exploravam os oceanos e depois eles passaram a explorar. Mas a maior briga deles, que foi a briga mais famosa, né, remonta à antiga cidade grega Atenas. Antes da cidade de Atenas receber esse nome, os moradores da cidade fizeram ali uma competição para escolher qual deus grego que eles escolheriam para ser o patrono da cidade e qual deus grego eles homenageariam também, dando o nome do deus à cidade. E Poseidon e Atena entraram em uma competição para serem, né, os patronos dessa cidade. Você já pode imaginar quem foi que ganhou. Poseidon e Atena competiram, e não era uma competição de força física, era uma competição de inteligência. Os deuses deveriam presentear essa nova cidade com a melhor coisa que eles pudessem pensar que seria bom para essa cidade que estava nascendo. Atena é deusa da sabedoria, então assim, ela foi muito mais longe, mas Poseidon ainda assim quis competir. Poseidon enfiou seu tridente na terra e quando ele tirou, jorrou água, brotou água. Poseidon estava presenteando essa nova cidade com um suprimento constante e ilimitado de água. E até que é um ótimo presente, porque ainda mais nos tempos antigos, né, uma cidade que tinha um suprimento de água constante era uma cidade que era bem sucedida. Mas Atena é a deusa da sabedoria e ela foi mais inteligente. Ela fez brotar do chão ali na frente da multidão uma oliveira, e ela explicou aos moradores que essa árvore não forneceria a eles apenas a madeira, que eles poderiam usar para várias coisas. A árvore também providenciaria a eles o seu fruto, e do fruto dessa árvore eles poderiam fazer óleo. A população achou esse presente muito melhor do que apenas uma fonte d'água constante e, enfim, ilimitada para sempre, e escolheu Atena para ser a patrona da cidade de Atenas e deu o nome da deusa à cidade também. E por achar que ia falhar na missão por conta do que o oráculo disse e por conta da sua relação com o seu pai, o Percy se dispôs a se sacrificar para que os seus amigos tivessem chance de fazer essa missão ser bem sucedida no final. E essa é a falha fatal de Percy Jackson. Ele é extremamente leal aos seus amigos. Mesmo estando daquele estado, envenenado e sabendo que ele não teria nenhuma chance contra Equidna e Quimera, o Percy trancou os amigos dele do lado de fora e ficou lá, né? Ele estava querendo se sacrificar mesmo, ele queria salvar a vida das outras pessoas. E acabou que o Percy salvou até mesmo a vida da Annabeth. Então eu espero que a Atena esteja assistindo isso com bastante atenção. E diferente da cena da Medusa no episódio passado que eu comentei pra vocês que eu não gostei, essa cena aqui do Percy contra a Quimera, eu gostei. E eu inclusive achei que ficou melhor do que no livro, porque assim como foi na série, no livro, o Percy também cai, né, do último andar desse portal em arco, só que o Percy cai diretamente no rio Mississippi. E, pelo que a gente viu na série, né, e pelo que a gente sabe já olhando até no Google Earth, não tem rio Mississippi embaixo daquele portal. Tem um chão e o rio está bem longe. Não teria como o Percy cair dali direto no rio Mississippi. Então a série corrigiu esse erro do livro e fez Poseidon, né, moldar a água e fazer a água buscar o Percy enquanto o Percy ainda estava no ar. Isso eu achei muito legal. Percy sim caiu, mas a água do rio se moldou para salvá-lo enquanto ele ainda estava no ar. E aí sim o levou até o rio. E essa cena foi perfeita, porque casa muito com o discurso que o Poseidon fez aquela ninfa, né, do mar levar até ele quando Percy já estava no fundo do rio. Poseidon sempre olhou por ele e estava se esforçando para não intervir antes.
Inclusive, a gente já comentou aqui no perfil, né, que no primeiro episódio, o Percy, ele tem uma visão que, quando a gente está vendo o Percy tendo visões de criaturas mágicas, criaturas mitológicas, ele vê um cavalo alado. E um cavalo é o símbolo máximo de Poseidon. O Poseidon sempre é retratado do lado de cavalos, porque é como se fosse uma das melhores criações desse deus. Ele presenteava os humanos com um cavalo. Então o Percy ver isso quando ele é criança é muito simbólico. Mostra que Poseidon estava lá. Poseidon sempre esteve olhando por ele, mesmo que ele não tivesse ideia disso. E uma vez no rio, Poseidon curou Percy Jackson do veneno da quimera e conversou com ele. Mas como que Poseidon, o deus dos mares, conseguiu curar o Percy Jackson no rio, né? Rio é água doce, né? Uma água doce, inclusive, muito poluída. Então, vou explicar. Como eu falei para vocês, né? Quando teve a luta contra Cronos, depois que Cronos foi derrotado, os três grandes, eles conversaram ali e eles dividiram os seus domínios. Zeus ficou com os céus, Poseidon ficou com os mares e Hades ficou com o mundo inferior. Entretanto, os domínios de Poseidon não se restringem apenas à água salgada. Ele também tem poder sobre lagos e sobre nascentes de água doce. E assim, mesmo que haja divindades menores, né, que morem nos rios, o Poseidon, né, o deus dos mares, ele ainda tem muita influência sobre essas divindades menores. Por isso que ele consegue trabalhar tão bem em água doce e água salgada. A gente pode entender Poseidon não apenas como o deus dos mares, mas sim como o deus da água. Mas quem é a pessoa que estava conversando com o Percy no fundo do rio? Essa é uma ninfa dos mares, que recebe o nome de Nereida. A gente já viu uma ninfa antes em Percy Jackson, no episódio 2, mas a gente viu uma dríade, né? Que é uma ninfa da floresta, naquela cena que o Groover está conversando com essa ninfa, e a gente até teorizou aqui no perfil que poderia ser a mãe dele. E reforçando, ninfas são essas divindades menores, que geralmente são associadas a elementos da natureza e recebem nomes específicos, né, de acordo com o elemento que essa ninfa está relacionada. Essa Nereida é uma ninfa dos mares. Tudo bem que ela está no rio, mas ela está ali fazendo o intercâmbio. E é por isso também que ela não pode ficar muito tempo naquele rio, porque ela é dos mares e, além disso, esse rio está muito poluído para ela. Mas ela passou bem o recado de Poseidon, que Poseidon está de olho nele, que Poseidon está orgulhoso de Percy Jackson, que ele não está sozinho, e fez Percy começar a acreditar no seu pai e acreditar em si mesmo. Quando Percy inspira, né, enche o pulmão de ar, mesmo estando embaixo d'água, e descobre que ele também consegue respirar embaixo d'água, é o momento que o Percy aceita essa conexão que ele tem com o pai. Conexão essa que até então ele estava muito relutante. Então, pelo que parece, nos próximos episódios a gente vai ver o Percy Jackson utilizando cada vez mais, né, do seu poder em relação à água para combater os seus inimigos e não apenas a espada contra a corrente, como ele vem usando até então. Mas é isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, deixa o like, perdão a demora, foi de fato motivos de força maior, minha câmera quebrou, mas enfim, me perdoe por isso. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores, compartilhe o vídeo com seus amigos, que é para esse vídeo bombar e eu ter dinheiro para comprar uma câmera nova. Me segue lá no Instagram, por favor, que você me dá uma força. É isso, tchau e até o próximo vídeo.